Crônica. Esse mês a gente vai enviar um livro muito especial, que é um museu, que é um lançamento. Um livro que ganhou o Prêmio de Bolonha de 2020, um dos melhores livros ilustrados daquele ano. E que é um livro muito enigmático, com muita complexidade e nada óbvio. E eu acho interessante a gente pontuar aqui, porque em geral, quando a gente pensa na complexidade da literatura, as pessoas associam muito a texto, né? E quando elas pensam em competência leitora, também associa-se muito a volume de texto. Mas na literatura infantil, e às vezes até na literatura adulta, a gente tem os livros de imagem, que são esses livros em que a narrativa acontece pela sequência de imagens e não pelo texto verbal, digamos assim. E isso movimenta um repertório muito grande do leitor. Não é fácil ler um livro de imagem, não é óbvio. Ainda mais um livro como esse, que é um livro repleto de intertextualidade, né? Então ele tem uma conexão com várias outras histórias, vários outros textos, e também dialoga, nesse livro específico, muito com a história da arte. Então, eu vou ler um trechinho aqui com vocês, um pouquinho para a gente conversar sobre eles, até porque muitas famílias têm dificuldade de ler livros de imagem, então acho que seria um exercício interessante, né? Então, a gente começa aqui nessa cena super panorâmica, né? E aí ele muda a câmera, né? Usando um pouco a linguagem do cinema, e depois ele dá um zoom out, muda de novo, né? E são estratégias que são difíceis de você acompanhar. Então a gente vê aqui esse personagem que estava nesse carro, né? Em que o carro quebrou por conta da fumaça, a gente vê aquela casa, e aí ele vai mudando esses planos. Isso em si já demanda um exercício, né? Não é uma coisa tão óbvia, né? E aí ele chega, olha pela janela, vê um quadro ali de uma mulher com um papagaio. E aí você chega para essa legenda aqui do quadro, né? O Cat com papagaio. Já estamos abertos, bem-vindo, né? Museu. E ele entra naquele espaço. E a grande surpresa quando ele chega ali naquele espaço surreal é que ele vê um quadro com a cena dele chegando naquela casa, com o carro dele. Isso intriga, né? Então você tem aí uma leitura também da expressão, da postura do personagem, né? E aí você tem o título aqui, Autorretrato. E esse livro é muito interessante, porque ele vai mostrando esse jogo, né? O guardião. E aí, aqui o papagaio que estava dentro do quadro sai. E aí ele vê o quadro que não tem o papagaio mais. Então ele vai para esse cenário super surreal, super macabro, em que os quadros vão interferindo nessa narrativa e vão interferindo na vida dele. E nós, leitores, ficamos que nem ele, assim, a gente fica passado, fica assustado. Então ele me parece até aqueles filmes de horror mesmo, super assustadores, né? Em que você tem umas situações que fogem das regras da realidade e nos coloca em situações de perigo, sendo que você não compreende que regras são aquelas que estão em jogo ali. Então você vê que tem muita coisa para ser lida nesse livro. Ele movimenta um repertório muito sofisticado e que demandam, às vezes, várias leituras para você ir percebendo pequenos detalhes que a obra vai trazendo em cada quadro, que vai se modificando página a página. Então não é uma obra óbvia, é uma obra muito complexa, muito difícil. E nessa complexidade toda, a gente vai desvendando esses enigmas e vai começando a compreender como é que funcionam aquelas regras desse jogo, desse lugar, né? Em que os quadros vão ganhando vida. E o próprio personagem também começa a compreender isso, né? Como se nós fôssemos esse personagem principal. E até que a resolução, né,
da história, a maneira dele fugir daquela situação terrível, né? Passa justamente por isso, por compreender as regras daquele jogo, pegar a vela do quadro, né? E o resto eu vou deixar para vocês descobrirem quando vocês lerem essa história, e que a gente super, super recomenda. E muitas vezes nós fomos ensinados que o texto seria mais importante do que a imagem. Então, assim, a partir do momento em que a palavra chega, em que a pessoa é alfabetizada, a imagem vai reduzindo o espaço no livro. Mas a imagem também é uma linguagem e ela precisa ser aprendida. E esse aprendizado vai tanto da leitura de uma série de convenções, né, quanto da questão da arte sequencial, quanto da parte estética, né, que essa obra em especial traz. E eu acho que ler isso numa leitura compartilhada, em que cada um vai trazendo diversos apontamentos das suas percepções, é muito interessante. Até porque na leitura de imagem, ela não tem uma mecânica linear, como a leitura de um texto verbal. Então, para você entender uma frase, você precisa falar o começo, meio e o fim dela. No caso da leitura de imagens, ela é espacial. Você vai passear o seu olho pelos espaços daquela imagem onde há mais informações, onde em geral tem rostos, tem algumas convenções aí que a gente vai aprendendo ao longo da vida. Mas quando você coloca 2 leitores lendo junto uma obra como essa, é interessantíssima, porque cada um vai apontando ali, trazendo, olha isso, olha aquilo, né? Então, o Museu, uma obra que a gente super recomenda, maravilhosa, acho que é um desafio muito interessante para quem ainda não tem muita familiaridade com os livros de imagem, e que com certeza vai proporcionar momentos bem divertidos até dentro do macabro e dos desafios assim dessa obra, momentos muito divertidos e interessantes de leitura compartilhada.